Brincadeira. Boa noite. E é bom estar aqui ministrando para vocês, amém? Mateus 21, a partir do verso 28, é o nosso texto dessa noite. Esse texto é um daqueles momentos que Jesus está contando uma parábola. Existe um problema nas parábolas, das formas como elas são interpretadas. Presta atenção. As parábolas, elas não são contos fantasiosos. Você precisa entender isso, claramente. Parábola não é um conto fantasioso, um conto infantil. Como se Jesus quisesse contar a história do lobo mau para exemplificar que uma casa fica ou não de pé. Não. Quando Jesus ele quis contar parábolas, era um meio dele trazer de forma ilustrada, de forma criando imagens, aquilo que acontece no espiritual, aquilo que acontece no dia a dia com Deus, aquilo que acontece no reino de Deus. Então o que Jesus ele fez? Para ficar simples, Jesus era muito simples. Você precisa entender essa simplicidade de Cristo, e o Evangelho ele está se distanciando dessa simplicidade. A fala simples ela está perdendo o seu valor dentro da igreja, o seu espaço dentro da igreja. A fala simples, a fala pessoal, a fala personalizada. Quando a gente olha o ambiente, a gente tem que falar para quem está ouvindo. Não adianta eu falar para quem não está aqui, ou para tentar atingir, sei lá, uma turma de teologia agora. Eu tenho que falar para você. Eu tenho que falar dentro do desafio aqui, é falar dentro da maturidade cristã, que atinja quem está aqui e quem está aqui. Então entenda, Jesus era muito simples nos seus discursos. E com a simplicidade de discurso do Cristo, ele já era profetizado. Para você ter noção, não é algo estranho Jesus falar por parábolas. Não, foi profetizado que ele abriria os seus lábios por parábolas, para tentar trazer as grandiosidades, tentar trazer, ilustrando, dando imagem. A nossa mente ela fixa melhor as imagens. Então, dando imagem, quando você vai fazer alguma coisa para a criança, é ideal que você use o quê? Todo mundo diz imagem. Você quer aprender a criança? Por isso que o Ministério Infantil usa flanelógrafo, usa imagem, usa historinha. E como que é os livros de história para a criança? O pai lê. Por que não só vê a escrita, vê a imagem? Porque a criança vai ouvir sua historinha, mas ela vai ver a imagem. Então Jesus ele tentou trazer uma imagem ilustrada, fatos sobre o reino de Deus. Compreendeu? Nessa parábola, ele vai contar de dois filhos. E vai mostrar muito bem, vai demonstrar muito bem como que funciona para Deus. Como as informações, nós vamos escolher do texto. Eu vou falar sobre um tema, mas esse texto ele vai mostrar como que chega essa atitude diante de Deus, como que Deus vê essa atitude. Vamos lá. Eu não vou falar atitude, senão eu quero que você leia, depois a gente vai dar o tema. Está escrito assim: o que vos parece? Ele começa com uma pergunta. O que parece para você? Ele está perguntando, isso que eu vou contar, como que isso chega para você em forma de informação? O que isso informa? Aí ele diz, um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, hoje vai lavar a louça. Está escrito aí, hoje vai trabalhar na minha vinha, mas você entende, estou gerando imagem também. Filho, vai lá lavar a louça. Vai lá trabalhar na minha vinha? Ele respondeu, sim, pai, sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Óbvio, né? Aí eles disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Entra o primeiro. Ele está falando, tem gente que aparentemente não deveria estar entrando no lugar de vocês, e está entrando primeiro que vocês no reino de Deus. Aí ele diz, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. Amém.
falar sobre discursos vazios. É o tema, é o assunto que nós vamos meditar um pouco. Sabe por quê? Olhe para o texto. Jesus está falando para tentar colocar o coração dos publicanos diante deles mesmos. Jesus queria falar assim: veja como vocês são. Por isso que ele começa com: o que vos parece? Eu vou contar uma historinha e vocês veem o que chega aí. Aí ele diz: um homem tinha 2 filhos. Esses filhos eram o seguinte: um ele falou: vai lá trabalhar para mim na minha vinha, vai lá trabalhar no nosso negócio, filho. Ele falou: sim, pai, eu vou. Mas não foi. O outro, até numa atitude de rebeldia, parecia rebelião: você quer trabalhar na minha vinha? Ele: não. Mas depois ele caiu em si e falou assim: poxa, o discurso foi não e depois foi. O discurso foi sim, mas não foi. E Jesus fala assim: sabe o que é interessante? Isso ilustra bem vocês, porque tem pessoas que aparentemente não estão atrás do reino de Deus, mas estão entrando primeiro que vocês. Jesus começa a mostrar assim: tem gente que vocês caracterizam como menos favorecidos ou como menos dignos, que estão indo na frente, e vocês mesmos estão vendo a atitude dessas pessoas que não eram dignas do reino de Deus entrando nele. Vocês com isso não se arrependem e entram também. Para você entender onde eu quero chegar hoje, eu quero te mostrar que a Bíblia, ela não dá valor ao discurso, ela dá valor à prática. O que funciona biblicamente é o que se faz com o que se fala. Se eu falo, mas não cumpro, não tem validade diante de Deus. O reino de Deus não está para quem discursa bem, para quem fala que vai, para quem tem nos lábios a informação, mas não se compromete com ela. O reino de Deus está para quem pratica esse reino. É prático. Não adianta você ter um belo discurso da fé. Não adianta você ter gravado nesses anos de falas nossas ou sentenças nossas. Por exemplo, a graça de Deus te leva a lugares aonde você não é digno, aonde você não pode ir, aonde você não iria por nenhum outro mérito. Fala nossa aqui. Você aprendeu com isso que a graça de Deus te leva a um lugar que você não iria de outra maneira. Mas se isso não for um desfrute, você vai viver querendo ir ao lugar aonde só a graça pode te levar. Você vai viver se frustrando. E ainda é pior, porque você sabe que só a graça pode... Você está informado, mas está praticando algo diferente. Então presta atenção. Não adianta falar para Deus sim, Senhor, e praticar não, Senhor. Não adianta falar para Deus não. Olha só. Mas na hora de praticar, pratica um sim, ele fala: melhor é isso. Eu prefiro quem explode primeiro, mas depois repensa e entra, do que aqueles que vivem com a cabeça esse ano. O pastor chama para discipulado. Você está errado. Você tem que mudar. Eu sei. Você tem que buscar mais. Aí tu pensa: legal. Trabalho fácil, né? Mas tu é orgulhoso. Está tudo resolvido? Tudo. Pastor, pode me discipular. Aí tu pensa: simples assim? Simples assim. Aí tu vira as costas. Não muda nada. Agora, tu é orgulhoso. Não, eu não penso assim. Não, eu não quero. Pastor, discordo. Vai para casa, repensa e fala: cara, eu tenho que entrar. E entra. É isso que essa parábola está nos mostrando. Deus não se alimenta dos seus discursos vazios. Ele não contabiliza o que você fala e não faz. Sim, Senhor. Sem a prática do sim, não é sim para Deus. Então, você hoje, em nome de Jesus, volte. Tire essa distância que existe entre sua prática e seus discursos. Hoje você precisa aprender a equilibrar, ou melhor, a aproximar o que você fala do que você cumpre. Você precisa hoje trazer de volta, ressuscitar o que você sabe de Deus e pôr em prática, porque Deus é funcional, a fé é funcional,
A comunhão com Deus, ela é funcional. Não dá para você continuar negando, enganando com suas práticas, como se Deus tivesse perdido o poder dele, como se a igreja, daqui a pouco você está começando aquele discursozinho que todo crente tem, que eu não sinto mais a presença de Deus, que a igreja está falida. Meu irmão, daqui a pouco você está começando a terceirizar coisas que só você podia fazer. Eu não estou orando, mas ninguém ora nessa igreja. Eu não estou lendo, mas ninguém lê. Eu não estou isso, mas ninguém faz. Deus, ele quer saber o seguinte: como estão as suas práticas cristãs? Está entrando no reino que está com a porta escancarada, ou está dando desculpa, ou está argumentando? E sabe o que é pior? Você vai ver gente que você não dava crédito, você vai ver gente que você julgava um miserável, um problemático, entrando pela porta que você acha ser muito bom para passar. Sabe por quê? Sua atitude é sempre sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Se Deus mandar, eu vou. E nunca pratica nada daquilo que Deus está colocando diante de você. O ensino bíblico, ele sustenta que nós precisamos praticar aquilo que afirmamos. Essas duas questões nós vamos ver como tirar essa distância entre aquilo que falamos e praticamos e o que a Bíblia, sim, ela traz de ensino, dizendo que nós precisamos praticar o que afirmamos. Sabe por quê? Está começando, literalmente, isso está ganhando força. No nosso meio, existe agora a diferença. O censo, o IBGE está estudando cristãos praticantes. Isso é fato. Um outro pastor estava confirmando isso. Eu já tinha falado isso para vocês. Eu tinha ouvido isso na faculdade. Gente, eu cheguei a questionar se talvez isso seria, sei lá, uma coisa assim pejorativa, mas não, foi verdade. Já estou analisando a gente, na hora de botar o número do que nós somos, dois números: cristão praticante e cristão não praticante. Não existe. A essência da nossa fé é prática. A Bíblia, ela é chamada de a nossa regra de fé em prática. Aqui está o que eu deveria crer e o que eu deveria fazer. Agora, como que eu, tendo a fé que tem essa identidade, me classifico como alguém não praticante disso? É como o Tiago falou: você vai mostrar sua fé? Eu vou te mostrar a minha fé por obras. Agora você me mostra a sua fé sem obras. Não tem como. A fé, ela precisa aparecer. E a forma como a fé aparece: obras, práticas. Construção tem que ter algo visível. Não pode ser algo abstrato, algo que não dê para tocar, que não dê para ver. Está começando a me entender aí? Então preste atenção. Eu quero começar desmontando os orgulhosos. A primeira questão é o seguinte: não fale se você não estiver comprometido. Não vai por aí dizendo que todo mundo tem que ser santo se você não anda em santidade. Não chegue e saia por aí informando todo mundo que a igreja está uma bagunça. Mas se você não é solução, não fale se você não estiver comprometido. Você está entendendo? Não diga sim para aquilo que você não irá. Eu não sei se você está comprando a ideia. A ideia é você entender que para tudo que nós afirmamos, seja discurso bíblico pregado, ou seja, coisas que você sabe que você deveria se comprometer, a questão aqui é: não fale, não discurse, não ponha os lábios, não abra a boca para falar. Ninguém ora, ninguém isso, ninguém aquilo. Está todo mundo assim, está todo mundo assado. Se você não está comprometido, não fale sobre aquilo. Fique quieto. Fecha a boca. Ah, pastor, a igreja hoje não prega mais a Bíblia. Eu não leio nem a Bíblia. E eu estou criticando a igreja que não prega a Bíblia. Deus está vendo você dizendo sim para uma atitude, mas sem prática dela. Não fale se você não estiver comprometido. Fica quieto. Existe um desafio na nossa fala, né? Jesus falou: sim, sim? Sim deve ser sim, não deve ser não. O que eu falo eu devo sustentar, e isso é pesadíssimo. A Bíblia, ela não traz nenhuma brecha que você pode, diante de Deus, se comprometer e voltar atrás. Eu quero te falar uma coisa aqui.
a visão da graça de Deus, ela tem roubado a gente do comprometimento. Por exemplo, com todo amor, nós aqui, a gente não prega peso para ninguém, a gente acredita que a graça de Deus é quem te leva, amém? Só que existem alguns comportamentos entre nós, de palavras que nós damos, que nós não sustentamos, de discurso que a gente faz, de seriedade, que nós não sustentamos na prática. Existem muitas coisas que pessoas aqui se comprometeram com Deus e que não têm feito. E sabe o que é mais triste? É que a gente vê um Deus que a palavra dele comigo não pode falhar, mas a minha com ele pode falhar à vontade. Nós olhamos um Deus que eu não preciso ter compromisso nenhum, que eu posso falar o que eu quiser e fazer outra coisa, que está tudo certo, que eu posso brincar, que eu posso ter discurso de seriedade sem prática de seriedade, que eu posso fazer o que eu quiser. Eu sei que eu não vou mais exemplificar isso aqui, porque você já pegou a ideia. Eu posso afirmar que Deus é santo sem crer e ser interferido ser modificado pela santidade dele. Eu posso falar que eu amo no poder de Deus sem que esse poder interfira na minha atitude. Eu posso fazer um bocado de coisa que eu vou discursar, mas na prática não será visto. Isso aqui está trazendo um problema. Nós estamos ficando um pouco teórico. E de uma misericórdia que não opera em companhia da graça. Porque eu posso falar, abrir minha boca, me comprometer com a igreja, me comprometer com não sei das quantas. Gente, entenda uma coisa, nós não somos Deus, às vezes a gente falha no que a gente discursa. Eu não sei se você já entendeu que o discurso aqui não é subir aqui para pregar, tá? Porque senão quem estava aqui perdido era eu, mais do que qualquer pessoa aqui dentro. Eu estou te falando de discurso é tudo. É aquele negócio que você falou assim, pode repetir, pastor? Que eu vou estar de frente para o meu marido e vou falar para ele. É tudo. Seus votos matrimoniais estão dentro desse negócio que eu estou chamando de discurso. Discurso é toda falácia, tudo que você abre sua boca, até aquelas coisas que você fala sem compromisso, solto, bagunçado, no momento de empolgação. Cara, eu te amo para cima. Teve um camarada aqui, dia 31, gente, pensa, um culto, todo mundo naquela coisa, fogos, pau, e o culto prestes a começar. Camarada, primeira vez que ele ia se envolver aqui com o trabalho, o cara ficou, sabe, como diz o pastor Luciano Subirá, aleluiado, me abraçou e falou assim, mas pra quem, né? Me abraçou aqui no corredor, me abraçou e me mandou assim mesmo, cara, eu te amo muito. Aí eu não esperava, porque eu fui muito espontâneo. Me pegou eu passando, gente. Pensa, o filtro não estava num lugar. Eu afastei um pouquinho e falei assim, ama mesmo, cara? Aí ele, amo. Eu falei assim, tem certeza? Ele falou assim, o tempo vai mostrar. Ele não está mais aqui. E vou te falar, não foi muito boa essa saída. Eu não quero saber do que você discursa. Eu quero saber o que você tem para mostrar depois que você fala. Eu quero saber o que você vai apresentar com os seus discursos. Olha o que diz a palavra de Deus, Eclesiastes 5:5. Abre aí, por favor. Isso aqui, a gente pensa que não existe voto, né? Por exemplo, nós fizemos um voto aqui para o nosso som. Algumas pessoas não cumpriram. E a palavra de Deus, tem gente que rasgou o Antigo Testamento. Rasgou o Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento não fosse validade de nada. Jesus, quando falou, não conheceis as Escrituras nem Eclesiastes 5:5. Não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus, Jesus estava falando do Antigo Testamento. As sagradas Escrituras, Jesus chamou de sagrada, ele chamou o Antigo Testamento. Essa igreja, quem crê na palavra de Deus, da capa preta a outra capa preta. Você entendeu? Não existe ruptura, existe uma releitura a partir de Jesus. Nós olhamos o Antigo Testamento, eu não gosto de chamar assim, as Sagradas Escrituras antes de Cristo, nós olhamos com um olhar cristão. A gente começa a interpretar a partir de Jesus, mas nunca dizer que o texto não deve ser cumprido. Você entendeu?
é a maior loucura. Me apresente um texto que faça menção de que o Antigo Testamento passou, e eu vou te mostrar o equívoco que a nossa geração tem vivido. Paulo fala de 2 Coríntios 3, 14, 15, que o qual foi por Cristo abolido. As pessoas estão pregando que o Antigo Testamento foi abolido. Abolir é arrancar, a gente teria que cortar. A palavra ali está equivocada, a interpretação da palavra ali está equivocada por causa de uma vírgula. Uma vírgula as pessoas estão interpretando e pregando isso. O que está escrito? Que o véu que tapava a face de Moisés, quando a gente se converte a Cristo, vírgula, é removido. O qual está falando do véu, foi por Cristo abolido. Véu, não antigo, véu. Então essa igreja, ela vê a palavra de Deus de uma forma plena, completa. Gênesis, Apocalipse. O que nós fazemos é olhar o antigo a partir do Cristo. Então, meu irmão, o ensinamento de Eclesiastes 5 é um ensinamento válido, mas precisa ser pensado a partir da graça. Está aí? 5:5 de Eclesiastes diz assim: é melhor não dizer nada. Eu estou lendo na NVT. É melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. É melhor que não vote, está escrito na sua versão, do que votar e não cumprir. É melhor que você não faça votos com Deus. Votos são válidos. Atos está no Novo Testamento. Eu quero ver, se você não concordar comigo, como é que você vai dar conta do voto de Paulo em Atos 18:18? Detalhe, Paulo faz um voto e raspa a cabeça, para te causar mais crise. Ele cumpre um ritual judaico, dentro da graça. Eu acho que o teu mente tem que se expandir mais. A tua interpretação tem que se expandir mais. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus vê todo o comprometimento diante dele como algo a ser cumprido. Então, pelo amor de Deus, você fez um voto aqui na igreja, você votou com a obra de Deus, cumpra. Ninguém te pede, é o que o texto fala. Eu nem li os 4 primeiros versículos, nós lemos os 5. Os 4 primeiros são radicais. Ele fala assim: quando tu entrar na presença de Deus, bate teu pé. Não fale, não se precipite com palavras, porque você está na terra, Deus está no céu. Ele está falando o seguinte: cuidado com o que você fala diante desse Deus, que é melhor do que falar e não cumprir, cara. Fica calado, fecha a matraca, não abre a boca, porque se você falar para Deus que vai, Ele vai cumprir, ele vai pegar aquela palavra e vai ficar te perseguindo. Mas tu falou que ia. Não, cara, eu não estou preso. Você que se prendeu, você nem precisava fazer, mas você fez. Discursos vazios. Por isso eu estou aqui falando desse tema. Discursos vazios. Deus não aceita uma promessa que não seja cumprida. Pelo amor de Deus, nem precisa falar. É o que o texto está dizendo. Mas se falar, dê conta. Chegou aí? O que você já se comprometeu com Deus ou com alguém que você está achando que por causa dessa época da graça não precisa mais cumprir? Deus está tão assim jogado, a coisa está abaixo o nível da santificação, abaixou tudo. Deus é um Deus agora qualquer, que antes zelava pela... E detalhe, ele fala isso para um homem caído. Olha a releitura agora. Imagina nós que estamos habitados pelo Deus que fez a palavra. Ele falou isso em forma de regra. Imagina nós, que segundo Jeremias falou e o escritor de Hebreus escreveu, Hebreus 8:10, que Deus registraria na nossa mente e no nosso coração a palavra. Então isso aqui, que você está lendo lá no Antigo Testamento, deveria estar dentro de você. Deveria estar dentro de você o sistema, a funcionalidade de nunca fazer uma promessa que você não queria cumprir. Então é melhor que não faça. A Bíblia não sustenta discursos vazios. É isso. Está começando a pegar? Pegou? É melhor que não discurse. É melhor que não fale. Sabe por quê? Os nossos discursos não impressionam Deus. Os nossos discursos não deixam Ele extasiado. Cara, que lindo! Muito lindo o que aquele garoto falou no dia 31 para o Jefferson. Até que aguentei, né? Daqui a pouco eu solto o nome. Não.
Hein? É muito lindo. Casamento, a pessoa está ali trocando palavras. Eu quero ver quando as palavras se tornarem disciplina. Quando você fala, cara, eu falei que eu tinha que servir essa mulher. Eu não estou querendo servir, eu estou querendo ser servido, mas a disciplina do que eu falei tem que chegar e agora eu tenho que entender que com prazer, sem prazer, eu me comprometi, eu tenho que cumprir, cara. Eu quero ver quando você chegar, olhar para a vida e falar assim, por que eu quis ter família? Eu tenho que levantar e tenho que dar conta de cumprir com as minhas obrigações de esposa, porque eu falei isso lá no altar. Eu quero ver quando tu tiver que meter a mão nas tuas contas. Igual eu estou dando um exemplo claro. Aqui só estamos entre discípulos. Quem se comprometeu com o som não está dando o dinheiro que comprometeu. Mas por que comprometeu? Quem te empolgou? Porque a gente prometeu uma bênção especial, não foi? Não. Eu falei que tinha uma unção naquele carnezinho. Não. Você foi por amor. A gente explicou a situação, você veio e pegou com a Kátia. Eu não sei nem quem é você. Só que eu pergunto assim, Kátia, como é que está indo? Para que o meu coração esteja impuro. Para que quando eu olhar nos seus olhos, eu não olhe assim, negligente. Cadê a grana que tu prometeu? Só que é feio. É ridículo. Ao menos uma satisfação. Vai ficar pior. Teve situação de pegar carnê e não dar uma parcela. Por que isso? Agora faz uma coisa, sai da igreja, porque eu estou falando isso aqui, tá? Sabe qual é o problema nosso? Nós estamos querendo o tempo todo, pelos nossos discursos, impressionar. Causar impressão. Nós queremos demonstrar coisas. Nós queremos, sabe? Discurso. Porque a prática requer disciplina. A prática dói. Numa prática de um voto, de um comprometimento financeiro, dói quando apertar o meu calo. Ou como eu tenho pontos na Oi, estava descobrindo hoje, para pegar um celular muito bom, meu celular está com defeito. E se eu não tivesse comprometido com o som da igreja, eu poderia pagar tranquilamente o celular. E é um celular barato. Imagina você pagar uma parcela de R$26 por mês. Só que, se eu sou uma pessoa dominada por mim mesmo, não tenho um programa da palavra rodando em mim, o que eu faço? Pô, Deus entende, né? Deus entende. Não, Deus entende, cara. Eu tenho certeza que Deus entende que eu estou na necessidade. Pera lá, volta. Eu sou responsável depois que faço a promessa. Não interessa as circunstâncias, eu tenho que me retratar. Eu teria que ir na casa e falar, Kátia, perdão, não posso mais, está aqui. Me perdoa. Eu me empolguei, fui lá. Você já viu que os nossos discursos, até para isso, é um discurso meio xoxo? Queridos, a gente está precisando de ajuda. Por quem puder, depois aqui na Kátia, a Kátia vai estar com os carnês. Você vê quando você pode, você põe isso, você se compromete para ele. Sabe por quê? Sabe por que eu faço isso? E é de propósito. Para ninguém falar assim, cara, mas na hora, meu coração, não palpita, querido. Eu já estive em momentos que eu me comprometi, que eu palpitou. Você vai ser. E eu pensava, cara, é fé, né? Eu tenho que ir lá, cara. Agora, meu romper financeiro está nessa oferta. Eu ia. Meu irmão, descobri que muitas dessas coisas são vazias. O homem promete coisas que Deus não pode cumprir. Por exemplo, ninguém para falar, senta aqui comigo antes de vocês ofertar. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa avarenta? Você pode lidar com o dinheiro? O amor ao dinheiro, raiz de todos os males. E dinheiro é a única coisa na palavra que se assenhoria da gente. É chamado de Senhor. Então, senta aqui comigo. Você pode lidar com o dinheiro? Então passa. Você vai ofertar e você vai prosperar. Ninguém faz isso. Simplesmente está na muvuca. Quem tem o dinheiro se dá bem, quem não tem se lasca. Agora está numa nova modalidade, passa
passa no cartão, desesperado pela tal da bênção que será liberada por aquela oferta. E meu irmão, Deus ama quem dá com alegria, não por constrangimento. Eu peguei essa ideia aqui, estou aplicando aqui na nossa igreja. Você entender agora, o ensino tem que ser aplicado com figuras. Eu estou mostrando que nós pegamos um carnezinho, demos o nosso nome e não somos capazes de dar uma satisfação. Para que fazer voto se depois não cumpre, meu Jesus? Chegou para você aí? É isso. Deus não vai ficar impressionado. É lindo. Deus é maravilhoso. Olha o que ele faz em Joel. Perdão, Oséias. Oséias, capítulo 5. Corre aí o máximo que você conseguir. No capítulo 5, lá no último versículo, você estava cantando aí que Deus é um leão, né? Ele vai falar aqui mesmo como que ele perseguia. Engraçado, é Oséias, mas eu escrevi aqui Joel. Oséias, capítulo 5. Vou ler com você para fazer sentido o verso 14. A partir do 14 nós vamos ler e invadir um pouco o capítulo 6, porque a Bíblia não foi escrita por capítulos. Então o assunto segue, olha o que ele diz. Oséias 5, 14. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. E eu mesmo, os despedaçarei, e ir-me-ei embora. Arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Gente, que ameaça. Eu gosto muito de ler, eu me divirto lendo Oséias. Porque eu vou te explicar. Deus faz essas ameaças até o 13. Chega no 13, ele vira e fala assim, mas se você se arrepender, não vou fazer isso não.